Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pérez, sou engenheiro civil formado no Brasil, engenheiro de Minas formado aqui na Europa, onde eu tenho um mestrado em engenharia geotécnica, um mestrado em engenharia de Minas. Primeiramente, queria agradecer ao Geotecnia Brasil pelo convite, muito honrado. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Atualmente eu trabalho aqui no Reino Unido, em Londres, na Costain Group, no projeto Thames Tideway. Bom, para não perder muito tempo, eu vou falar um pouquinho da minha apresentação. Vou falar sobre modelagem 3D de uma escavação de túnel com TBMPB em meio urbano, que foi o tema da minha apresentação de mestrado ano passado. O conteúdo da apresentação é um estudo de caso, a introdução é um estudo de caso, a modelagem 3D, resultados, conclusões, recomendações e melhorias. Bom, a linha 9 e a linha 10 do metrô de Barcelona, uma linha bem grande, 48 km de linha com 52 estações. A obra não está totalmente terminada, mas ela é composta por túneis cut and cover, com paredes de diafragma, viadutos, túneis NATM, tuneladoras EPB, uma obra bem grande, bem complexa, interessante também. Bom, a geologia de Barcelona é composta pelo delta do rio Llobregat, a oeste, o velho quaternário no centro, o delta do rio Bessos a leste, e ao norte a cidade é circundada aí pelas rochas ígneas e sedimentárias da Serra de Collserola. No tramo que eu vou abordar na minha apresentação, foi utilizado um EPB de 12,06 metros de diâmetro, uma tuneladora bem grande. As características do escudo, basicamente, tuneladora de 12,06 metros de diâmetro, 40 centímetros de espessura, eram os anéis, reforçados com aço e também fibras de aço, 1,8 metros de largura e uma configuração de 6,1 dos anéis. Bom, vou falar um pouquinho da seção específica que eu usei para minha dissertação, essa circulada em verde, seção 2, um tramo em curva, que partia do poço da estação Foneria em direção ao norte. Bom, outra vista em planta. Aqui é o edifício que eu vou abordar em seguida. Minha dissertação foi basicamente a interação solo-estrutura da escavação do túnel com os movimentos desse edifício. Aqui à direita, uma foto extraída do Google Maps, onde se pode ver o tramo do túnel e os dois edifícios, onde o túnel passou por debaixo. Bom, o terreno embaixo dos edifícios, composto por areias grossas, basicamente areias argilosas, areias siltosas. Porém, durante a escavação, eu vou abordar isso daqui a pouquinho também, foi encontrada uma capa muito fina de areia, muito permeável, no teto da frente de escavação, que causou bastante problemas. Aqui, a produção diária da escavação do túnel quando passou embaixo do edifício, entre o 7 e o 12 do 3 de 2011. Produção bem baixa, você pode ver entre 6 e 14 anéis por dia, bem baixo. Bom, vou falar um pouquinho do edifício, dos dois edifícios gêmeos, 30 metros de altura, 2 subsolos. Do lado dos edifícios a fundação do edifício raft, com paredes de diafragma ao redor. Vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, a instrumentação dos edifícios bem completa. Prismas na superfície e nas fachadas. Prismas no subsolo também. Bom, aqui esse ponto, quando a tuneladora estava mais ou menos no meio do edifício, dia 10 de março, os resultados das fachadas do edifício mostram recalques aí da ordem de 18 milímetros na fachada frontal e 2, 3 milímetros na fachada do fundo.
Porém, esses movimentos aqui, 17, são atrás da cauda do escudo, já bem elevados. Os movimentos horizontais, também bem elevados na fachada frontal, pode ver da ordem de 31 milímetros, enquanto na fachada do fundo, 10, 12 milímetros. Agora, no dia 11 de março de 2014, o túnel abaixo já está completamente escavado. Se nota uma tendência de estabilização dos movimentos, e os movimentos da fachada do fundo muito menores do que da fachada da frente. Eu vou explicar o porquê disso já já, mas foram detectados aí medidos deslocamentos da ordem de 24 milímetros máximo na fachada frontal e 8 milímetros na fachada do fundo. Os movimentos horizontais continuaram bastante elevados, com o máximo medido entre 38 ou 39 milímetros na fachada frontal e 16 milímetros na fachada do fundo. Na laje do subsolo, os movimentos são bem parecidos com os da superfície, indicando aí um recalque máximo perto da fachada frontal, da parte inicial do edifício, da entrada do edifício, da ordem de 26 milímetros, e do outro lado do edifício, no fundo, da ordem aí de 6, 7 milímetros. Agora eu vou falar um pouquinho dos problemas operacionais durante a construção do túnel embaixo desses edifícios. Bom, basicamente, essa capa de areia muito fina no teto da frente de escavação não havia sido prevista durante as sondagens e os ensaios geotécnicos. Então, quando a tuneladora passou por aí, eles tiveram bastante problemas com as injeções de grout. Basicamente, o grout estava fluindo por essa capa, ao invés de enrijecer e formar essa capa entre os anéis. Então, inicialmente eles tiveram problema de entrada de morteiro pela cauda. Você pode ver, tiveram bastante problemas aí durante a construção embaixo do edifício. Então, inicialmente eles tinham uma pressão de frente de 2,7 bars. Porém, devido a esses problemas e os recalques induzidos no edifício, eles aumentaram a pressão de 2,7 para 2,9. Porém, os recalques continuaram altos e continuaram tendo problemas com a entrada de morteiro. Eles aumentaram a pressão de frente para 3 bars. Então, se nota que os problemas reduziram bastante. Isso foi reproduzido na instrumentação. Do meio até o final do edifício, os deslocamentos foram muito menores comparados com os deslocamentos iniciais na fachada frontal. Posteriormente, depois da escavação do túnel embaixo desse edifício, eles tiveram um problema de consolidação secundária, os edifícios continuaram recalcando. Então foram feitos ensaios de georradar na área, foram identificados, como se pode ver, essas bolinhas vermelhas, vazios, que foram gerados devido aos recalques iniciais muito elevados no edifício. Sem contar que também tiveram, a parte dos problemas de vazios, problemas de esponjamento, que são esses quadradinhos amarelos, foram detectados também problemas de esponjamento embaixo do edifício e um pouquinho antes. E esses quadrados cinzas foram as injeções de cimento que foram feitas a partir do túnel. Dentro do túnel foram feitas injeções e também foram feitas algumas injeções da laje do subsolo para tentar preencher esses vazios e estabilizar a fachada frontal do edifício, de se mover mais. Bom, um pouquinho do meu modelo 3D, que é feito com Plaxis 3D. Foram modelizados a tuneladora, os edifícios, um modelo bem complexo, bem grande. Você pode ver as características da tuneladora, dos anéis. Os edifícios foram modelados com modelo constitutivo linear elástico. O solo foi modelado com Hardened Soil Small Strength Stiffness e o Soft Soil Constitutive Model também, dois modelos. O Hardened Soil, as capas mais fundas, e o Soft Soil somente para essa capa de alúvio, solo aluvial. Essa capa superficial foi modelada com Soft Soil. Aqui algumas figuras do modelo da malha.
Aqui os parâmetros do Hardening Soil e do Soft Soil Models. Vale ressaltar que a calibração desses modelos foi feita de forma manual, a partir dos ensaios de laboratório de campo. Aqui uma foto do modelo dos edifícios. Você pode ver que foram modeladas as lajes, os pórticos, os pilares, o subsolo e as paredes de diafragma também faziam parte da fundação do edifício. Bom, agora os resultados do meu modelo, os movimentos verticais. Se nota na fachada frontal, eu peguei 3 pontos da fachada frontal e mais ou menos da metade para o final do edifício. Para simplificar essa apresentação, não dá para colocar todos os pontos. Basicamente, os pontos da fachada frontal são reproduzidos muito bem, porém, à medida que o túnel vai ficando curvo, e vai se aproximando da metade para o final do edifício, os movimentos verticais são bem superestimados. A mesma tendência foi observada para os movimentos horizontais. Você pode ver as primeiras 3 curvas, a vermelha, azul e amarela, que são da fachada frontal, movimentos muito bem reproduzidos. Porém, à medida que o túnel se aproxima da curva e da parte final do edifício, os movimentos bem superestimados. Os movimentos verticais da laje subterrânea, também a mesma tendência, movimentos bem reproduzidos inicialmente. E nesse aqui o túnel vai ficando mais curvo, os movimentos vão aumentando. Aqui essa última figura, eu fiz uma seção longitudinal dos movimentos verticais em relação ao eixo do túnel. Esses pontos são todos em relação ao eixo do túnel. E se nota, inicialmente, onde o túnel é reto ou ligeiramente curvo, entre o PK 48,50, 48,70, mais ou menos, movimentos muito bem reproduzidos. Porém, à medida que o túnel vai aumentando seu raio de curvatura e passando embaixo dos edifícios, os resultados vão começando a ficar superestimados. Como se pode ver aqui, a partir do PK 4.900, 4.920, os resultados já são computados, são muito maiores do que os medidos in situ. Bom, as conclusões sobre essa minha dissertação são que problemas relacionados à geometria complexa da malha foram identificados durante a criação do modelo. Assim, para prosseguir com as análises numéricas, foram necessárias algumas simplificações. A primeira, o volume de grout por trás da cauda do escudo e a fina camada de areia no topo da frente de escavação não puderam ser considerados no modelo por razões numéricas. E segundo, que as injeções de grout foram consideradas apenas por meio de pressão líquida. Ao aumentar a pressão de frente e a pressão de grout, causa uma redução dos movimentos do solo no alinhamento curvo do túnel, mas apenas na área próxima aonde a pressão de grout é aplicada. Longe da cauda do escudo, os movimentos computados são maiores do que os observados. O efeito de um volume endurecido de grout em torno do revestimento do túnel nos movimentos do solo não foi estudado devido a problemas numéricos não resolvidos. E, em geral, os movimentos calculados do solo reproduzem bem as medições observadas no alinhamento reto do túnel. Por fim, algumas recomendações e melhorias no modelo. O aumento de pressão de frente e grout foi útil para identificar a resposta do modelo em termos de redução dos deslocamentos. Sendo assim, testes semelhantes poderiam ser realizados considerando a injeção de bentonita no modelo por meio de uma carga aplicada ao redor da couraça do escudo. E a geometria curva do túnel pode ser um problema. Parece ser um problema em termos de soluções matemáticas no Plaxis 3D, que aumenta os deslocamentos do modelo. Algumas pesquisas em desenvolvimento de problemas com túneis curvos ajudariam a melhorar as calibrações em análises posteriores. Muito obrigado, deixo meu e-mail de contato. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da apresentação. E de novo, queria agradecer ao Geotecnia Brasil pelo convite. Foi uma honra.
E qualquer dúvida, pode entrar em contato, fazendo perguntas pelo e-mail. Vou responder, sem problema nenhum. Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau.